agora, palestra com o Eduardo. Alô, som, testando. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu falo quando eu venho pra cá, eu trago chuva ou eu trago frio. Hoje foi frio, tá? Tudo bem com vocês? Fala uma coisa pra mim. Vocês lembram em 1994, em abril mais ou menos, preciso, né? Lá em abril, quando a Rede Globo lançava uma novela chamada A Viagem. Quem assistiu essa novela? Levanta a mão. Conhecem, né? Quem não assistiu tem na internet, viu? Mas veja, então foi lá em 1994, então, a Rede Globo lançava essa novela. E eu lembro que... Tá certo o som? Tirar um pouquinho? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu lembro que quando lançou essa novela, eu estudava até às 6 da tarde. Então saía da escola, chegava, jogava a mochila num canto e tomava banho rápido e ia para frente da TV. Por que ia para frente da TV? Porque era religioso. Tinha que ver, era o horário da novela, dessa novela. E eu lembro que foi uma coisa muito incomum. Porque, veja, a Rede Globo era a emissora mais assistida, num país católico. De repente lançava uma novela com um pano de fundo espírita. Então era interessante ver como é que as pessoas falavam sobre essa novela. Não sei se vocês lembram da repercussão. Mas eu lembro que, pelo menos na minha família, os homens lá que tinham toda aquela resistência, porque não queriam ser chamados de noveleiro por nada nesse mundo, que eles falavam que isso era feio na época, de repente eles estavam de final de semana conversando. Olha, você viu? Olha aquele rapaz para onde foi? Você viu aquela reunião onde o Espírito se manifestou? E isso, e aquilo. E eu, como uma criança que tinha 10 anos de idade na época, que observava tudo, também não era diferente. Para todo lugar que eu ia, eu contava dessa novela. E ficava contando, e ficava perguntando. Morria de medo. Morria de medo das coisas da novela. Mas eu ficava falando. Só que com 10 anos de idade, eu era católico. E 10 anos de idade a criança está fazendo o quê? A primeira comunhão, a primeira Eucaristia. E aí eu comecei a falar na escola, comecei a falar em casa, comecei a falar com os meus amigos e não contente falei na catequese. Até que eles falaram, Eduardo, isso não é da Igreja Católica. Né? Esse negócio que eles falam lá de reencarnação não existe. Ah, tá certo, então, desculpa. Ia fazer a primeira comunhão, parei de falar sobre isso. E aí isso dormiu. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, estava escutando uma rádio, era uma rádio comunitária lá da cidade, né, dos meus pais. Já ouviram falar de Torrinha? Tinha rádio comunitária lá. E tinha um programa, Paulinho aqui, ó, fazendo assim. Quem que ouviu falar de Torrinha? Cidade de primeira, rapaz. Colocou segunda, saiu da cidade já. Cidade de primeira. Quem? Olha lá, o marido dela é de lá. Cidade maravilhosa. Né? É a 8ª maravilha do Brasil. Então, e aí o que aconteceu? Eu estava escutando a rádio. E aí escutei, eu percebi que era um programa espírita. Tinha 16 anos, não sabia nada de espiritismo. Para falar a verdade, eu nem gostava muito, porque de tanta coisa que escutava falar, continuava com medo, mesmo com 16 anos. Só que aí, a hora que eu percebi que era um programa espírita, esses programas de 3 a 4 minutos que tinha, né? Eu falei, vou mudar de estação. Só que eu fui com aquela rapidez, sabe aquela rapidez de quem quer escutar mais um pouquinho? Eu vou mudar de estação, sabe? E aí estava nos momentos finais. E aí teve uma frase. A frase era assim, nossa, eu lembro até hoje dessa frase, porque ela ressoou por tanto tempo na minha cabeça, e a frase terminava, o programa era assim, nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. De novo, nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. E eu fiquei, nasceremos, renasceremos, mudei de rádio. Mas aí aquilo lá dentro, nasceremos e renasceremos, só que eu não podia falar nada de novo, porque 16 anos é o quê? Crisma. Você não podia falar nada. Aí, de novo, eu me calei. Falei, tudo bem, não está aqui, não vou falar disso. Né? Tempos depois, olha isso, com 28 anos, mais ou menos, 12 anos depois, fui numa palestra espírita. E a palestra falava também de reencarnação. Né? E aí eu falei, não, agora está na hora de começar a estudar. Comecei a frequentar, comecei a participar do COEM, para entender que história era essa de reencarnação, de nascer e renascer. A gente morre, vai para algum lugar e renasce. O que significa reencarnação? Eu tinha um certo receio dessa palavra, porque ela não aparece na Bíblia. Já pararam para pensar? Não aparece. E eu fui com esse receio para o Cohen. Que história é essa de reencarnação? Uma palavra que nem aparece na Bíblia.
E aí, fazendo o Cohen, olha só que interessante, por que não aparece na Bíblia? A Bíblia foi escrita há 2000 anos. Começou a ser escrita bem antes de Jesus e continuou sendo escrita um tempo depois, não é verdade? Mas a palavra reencarnação veio aparecer onde? Veio aparecer na doutrina dos Espíritos, que foi escrita em 1857, mais de 1800 anos depois de Jesus. A palavra reencarnação não ia aparecer na Bíblia mesmo. Não ia aparecer. Como é que ela estaria lá? Ela veio aparecer mais tarde, então, com a codificação da doutrina. A doutrina que nós chamamos do quê? De Consolador prometido. Prometido por quem? Por Jesus. Está lá na Bíblia. Quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, ele diz, olha, não pense que eu estou indo e deixando vocês órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele enviará um Paráclito. O que é um Paráclito? Vai enviar um Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Um Espírito de verdade virá trazer a vós o conhecimento, e seus corações serão consolados, serão aquecidos. Lá no ano, em meados de 1850, o que é que acontece na Europa? Começam a acontecer algumas reuniões que situações diferentes começavam a acontecer. A tal das mesas girantes chamou a atenção da sociedade ali, chamou a atenção de um homem, Rivaio, que até então era chamado de Rivaio, mas ele começa a prestar atenção. E aí ele descobre o que é que está acontecendo ali. Ele descobre que se trata então de um fenômeno que até então parecia que ninguém tinha estudado, mas que ele se propõe a estudar, porque acima de tudo era um educador, ele sistematizou um estudo e ele dá de cara com a doutrina espírita. Mas será que foi uma coisa aleatória? Hoje nós sabemos que Rivaio, que mais tarde se denominou Allan Kardec, era um dos membros dessa pleiade, desse grupo de espíritos, que tinha a missão de trazer para a Terra esse conhecimento, que tinha a missão de nos esclarecer, de explicar para a gente que a morte, o que era a morte? Era apenas uma fase da vida. E que nós estaríamos na carne quantas vezes fosse necessário para que a gente aprendesse tudo o que precisasse ser aprendido. Então, voltar à carne, estar na carne é o reencarnar. Já encarnamos, já reencarnamos, e isso vai acontecer quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias para quê? Para que a gente aprenda tudo o que tiver que aprender. Tudo que a gente precisar de conhecimento. Nós vamos reunir um monte de conhecimento. Nós vamos reunir muito conhecimento para que a gente se diplome lá na frente. E a gente vai se diplomar no quê? Vai se formar espírito? Espírito se forma, mas a gente está caminhando para o estado de pureza, a pureza dos espíritos. Estar em uma encarnação, só com isso que nós temos aqui, é muito pouco. A gente não consegue aprender tudo. E outra pergunta, a gente consegue aperfeiçoar tudo? Nós conseguimos acabar com todas as nossas manias, todas as nossas imperfeições, que a gente quase não tem mania, né? Se a gente parar para pensar, nós todos aqui, ninguém tem manias. Os outros têm, mas a gente não, né? Não dá para fazer tudo isso numa existência só. E nós caminhamos em várias existências para chegar no estágio da pureza, para que a gente tire essas imperfeições que tanto nos atrapalham. A gente está buscando felicidade, paz, tranquilidade, mas alguém consegue ter paz quando aqui dentro tem aquela mania? Quando aqui dentro tem aquele sentimento que cutuca? Quando aqui dentro tem aquela imperfeição que me atrasa e que dificulta a minha convivência com os outros? Não dá para ser feliz assim. Então nós precisamos de muito tempo caminhando, aprendendo, lidando com essas imperfeições, conhecendo pessoas que vão nos orientar nesse sentido, para que lá na frente a gente consiga esse estágio de tranquilidade e paz. Certa vez na escola, os alunos conversavam e tinham 2 alunos conversando e não sei por que apareceu aquele assunto, né? Eu nem participava da conversa, mas escutando 2 alunos conversando sobre reencarnação. E aí um pergunta para o outro, mas o que é essa história de reencarnação? E um aluno deu assim uma explicação fantástica. Foi uma das melhores explicações que eu ouvi. Reencarnação é algo que acontece com os espíritas. Acontece com os espíritas. Só com os espíritas. Pensei comigo, estou na religião certa, então. Porque eu quero voltar aqui várias vezes. Né? Acontece com os espíritas. Porque muita gente acredita o quê? Que quem inventou a reencarnação? Acho que foi Kardec, né? Acho que foi a doutrina, a religião espírita que inventou a reencarnação. Não, gente. Nós demos um nome, né? Nós, quando eu digo nós, Kardec, a doutrina, deu um nome, que o nome que popularizou, convenhamos. Mas existem muitas religiões reencarnacionistas
que não tem nada a ver com o espiritismo. Apenas isso, a questão da reencarnação. Então o reencarnacionismo não é só do espiritismo. O espiritismo estuda, o espiritismo se aprofunda nisso, mas não é só do espiritismo. Então não pense que o espiritismo, né, que criou isso, por que não? Olha, se a gente pegar os relatos do Egito Antigo, da Grécia Antiga, todos eles já falavam de reencarnação. Se nós pegarmos lá as religiões orientais, todos eles falam de reencarnações. Os antepassados que de tempos em tempos reaparecem na Terra, já falavam sobre isso. Então o Espiritismo não é dono da reencarnação, mas nós entendemos que a reencarnação faz parte da vida, é um processo natural, não é verdade? Quando eu penso em reencarnação, eu gosto muito daquela analogia da escola, comparar a reencarnação com a escola, para a gente ficar mais fácil para a gente entender. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu acho que é um exemplo tão interessante. Vamos pensar numa criança em idade escolar. Ela está em casa e ela vai para onde? Para a escola. Todo dia, então, ela sai de casa, vai para a escola, aprende algumas lições, retorna para casa, não é assim? No outro dia, sai de casa, vai para a escola, aprende algumas lições, retorna para casa. De tempos em tempos, quando acumulou certo conhecimento, o que acontece na escola? A prova, não é assim? Bom, e se a gente parar para pensar na reencarnação? Onde é que a gente está agora? Em casa ou na escola? Estamos na escola. Então nós ficamos a maior parte do tempo em casa, estamos na escola, vamos aprender algumas lições e vamos retornar para casa. Você chorava para ir embora, queria ficar na escola sempre, quando era criança? Ou dava a hora de ir embora, todo mundo corria, pegava a mochila e corria para casa? E por que aqui, para a gente voltar para casa, a gente chora tanto, se desespera tanto? Percebem como nos falta ainda o conhecimento ou a conscientização de como é que as coisas funcionam? Não estou falando que é fácil, não. Não estou falando que eu vou comemorar se alguém da minha família voltar para casa, ou se eu mesmo voltar para casa. Né? Porque a gente está numa fase que a gente se apega a essa realidade, se apega às pessoas. Né? Nós somos suscetíveis à saudade, a gente sente falta. Né? Nenhum de nós aqui é carente, nenhum de nós, ninguém aqui é carente de nada. Os outros sim, a gente não. Né? Mas a gente sente falta, se apega às pessoas. Então a gente reluta. Até porque no nosso cérebro existe um mecanismo de autopreservação que nos causa certo pânico, essa questão de deixar esse corpo morrer. Então, quando a gente sente essas coisas, não se culpe. Tá? Inclusive, o nosso cérebro tem esse dispositivo preparado. Mas quando nós pensamos na escola, então, nessa analogia, a gente tem que entender que estamos aqui, estamos aprendendo e vamos retornar. Ficamos um tempo lá, retornamos para cá e assim vai. Então, estamos na escola nesse momento. Não é para a gente ficar imaginando que isso aqui é a nossa vida definitiva, que é só isso que existe. Estamos numa fase de aprendizado. Já tivemos muitos corpos. Já entregamos muitos corpos para Deus. E aí nós estamos vestindo outro hoje. Isso aqui é uma roupa. Né? É uma roupa que eu estou vestindo agora. É um instrumento que Deus me emprestou para que eu aprenda tudo que eu preciso aprender. Vou conseguir aprender tudo agora? Não. Gente, nós fomos criados simples e ignorantes. Se Deus quisesse que a gente aprendesse tudo de uma vez rapidinho, Ele nos tinha criado perfeitos. Não é? Mas Ele quer que a gente seja, né, que nós sejamos aí os agentes da nossa própria inteligência, do nosso próprio desenvolvimento. Então nós vamos escolher. Porque se Ele escolher para a gente, dá para ter livre-arbítrio? Se Ele vai escolher o que eu quero aprender? Não, Ele permite, olha filho, você é livre. Aprenda o que você quiser, a hora que você quiser. Se você sentir que isso te faz feliz, continue aprendendo isso. Se você achar que determinada situação não te faz feliz, fique à vontade para trocar. Eu não vou te obrigar, você tem o livre-arbítrio, então escolha. Né? Você vai escolher o caminho que você vai ter. Então nós já tivemos muitas experiências, teremos outras. Uma coisa que a gente não pode confundir é pensar que a gente tem muitas vidas no sentido literal. Nós temos uma vida só. E dentro dessa vida, várias existências. Quantas nós já tivemos? Quantas nós vamos ter? Não sei. Cada um vai ter aí a sua cota, a sua necessidade. Uns caminham mais rápido, outros o caminho é um pouquinho mais longo. O fato, gente, é que ninguém escapa da doce realidade da perfeição. Tá? Estamos aí fadados. Todo mundo aqui está condenado a ser feliz. Gostaram dessa condenação? Está todo mundo condenado a ser feliz. Está todo mundo condenado a ter paz e tranquilidade. Está todo mundo condenado a acabar com as suas imperfeições. Quanto tempo isso vai demorar? Isso vai depender das nossas decisões.
Se a gente quer ir por esse caminho ou quer ir por esse. Alguns são mais rápidos, outros são mais demorados. Mas o fato é que todo mundo vai chegar lá. E sem pressa, sem ficar se criticando, sem ficar se autoflagelando. A criança, quando ela vai para a escola, imagine que ela já aprendeu a ler. Ela não fica feliz? Não quer mostrar para todo mundo que ela aprendeu a ler? Mas e se ela pega um texto difícil? Ela fica feliz ou fica brava quando ela não consegue ler uma palavra ou outra? Fica brava, né? Fica irritada. Já viram a criança? Às vezes eu via na escola, a criança via, se ela pegasse um texto de repente que ela não sabia, ela se criticava, ela ficava brava. Eu não estou conseguindo ler. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente tropeça em alguma coisa, comete um erro, a gente começa a se criticar. E duramente no meio espírita. Porque a gente escuta falar tanto do melhoramento, da reforma íntima, parece que a gente começa a se cobrar de uma maneira anormal. E aí qualquer deslize que a gente comete, ai, nossa, eu não podia ter feito isso. Ah, mas olha, eu não consigo evoluir mesmo. Olha, eu faço tudo errado. Gente, quantos espíritos puros tem aqui nesse salão agora? Quantos? Nenhum. Todos nós somos espíritos o quê? Imperfeitos, que estamos aprendendo. Alguém aqui acha que não vai errar? Alguém acha que não vai tropeçar? Alguém acha que vai sair por aquela porta lá e transformar o mundo de um jeito que nem Jesus fez? Nós não estamos aqui para isso. Emmanuel já falava para a gente, ó, não fica aí preocupado em ser anjo agora não. Você não está aqui para angelitude. Está aqui para sair do animal e se tornar o mais humano possível. Então não queira ser o anjo agora. Quem quiser ser o anjo agora vai conseguir apenas uma coisa: frustração. Vai se frustrar. Porque quer uma coisa que ainda não está na hora de acontecer. O que é que nós podemos ser por enquanto? Bons alunos. Porque tem aluno, gente, eu dou aula, eu vejo isso na escola. Tem aluno que vai para a escola com prazer, com alegria, com tranquilidade, né? Chega com o materialzinho todo organizado. Tem aquele que não sabe nem onde está o livro, para que serve a mochila, o que tem lá dentro. Tem tudo, menos o material de escola. É ou não é, Diego? Não é assim? Tem todos os tipos de aluno? Né? Aqui tem uma professora que não me deixa. Quem mais é professora aqui? Tem mais alguém? A Nicole. Cadê a Nicole? Ah, também. Aí. Mais um pouquinho vira um congresso, né, de educação. Esse aqui. Mas tem aluno que vai com muito prazer. Né? E tem aquele que gosta de aprender e fica feliz. E tem aquele que acha que aprender é uma punição. Ir para a escola, meu Deus, eu tenho que ir para a escola. Não sei o quê. Eu escuto muito isso, porque eu sou professor de botânica. Então você imagina a felicidade daquele adolescente, 16 anos, que chega na escola de segunda-feira de manhã para saber da vida da samambaia? Que alegria deles. E eles ficam, por que eu tenho que aprender isso? Fala, porque tem vestibular, meu filho, você vai precisar desse conhecimento. Se tem um vestibular que diz que tem que aprender, aprenda, não tem jeito. Se eles perguntarem para os pais, por que eu tenho que aprender isso, pai? Filho, você não quer vestibular? Você não quer entrar naquela faculdade? Tem que saber isso, porque vai ser perguntado. E você vai ter que saber. Né? Enquanto o nosso sistema de vestibular for assim, paciência. Eu acho que deveria ser diferente, mas já que é assim, aprenda, não tem outro remédio. Ou você vai lá e discute com o Ministério da Educação. Fala, olha, eu quero um sistema diferente para ontem. E vê se é atendido. Mas enquanto não for atendido, tem que aprender. Então, as lições que chegam até os alunos na escola têm um propósito. Eles vão precisar depois. E para a gente, quando a gente está nessa escola, as lições que chegam são aleatórias? Tem alguma lição que chega para a gente que nós não precisamos? Mas às vezes a gente acha que não precisa, né? Quantas vezes a gente já falou, Deus, mas poxa, eu faço tudo certinho, por que chegou isso aqui para mim? Tem certeza que o senhor não se enganou? Não é? Não, a gente acha que não é para a gente. Não, eu não mereço. Não, eu não preciso. Não, não é comigo. Esse sofrimento que eu estou passando não tem nada a ver comigo, não era para mim. É o aluno dizendo que não precisa saber da vida da samambaia. A gente resiste a algumas lições e acha que não precisa. Mas os Espíritos nos dizem, nenhuma lição chega até a gente sem que nós não precisemos daquele conhecimento. Se chegou, nós precisamos daquela experiência, precisamos desse conhecimento. Se chegou, nós precisamos. Se nós não precisássemos, não chegaria até a gente. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu sou tão bom, tão isso, tão aquilo, e olha o que está acontecendo na minha vida. Estou sendo punido, Deus deve ter errado. Não. Se aquela situação chegou, é porque nós precisamos daquele conhecimento. Nós precisamos daquela experiência. Ou a gente vai começar a achar que Deus se engana. O que é mais fácil? Deus se enganar? Meu filho, isso aí não era para você, você me perdoa? Ou a gente entender, olha, talvez
dentro de todas as experiências que a gente vive ao longo das existências, eu precisava dessa nesse momento para aprender alguma coisa por algum motivo. Deus não se engana. Ele envia para a gente, Ele permite, na verdade, que chegue até nós as experiências que nós precisamos para crescer. São experiências que nós precisamos. Mas e quando dizem, por exemplo, para a gente que essa história de reencarnação não está na Bíblia? A palavra reencarnação vai aparecer na Bíblia? Nós já sabemos que não. Mas e a situação de reencarnação? Aparece na Bíblia? Alguma situação de reencarnação? Jesus já falou alguma coisa sobre isso? O próprio Jesus, da boca dele? Já falou? Ó, tem alguém ali, ó, fervorosamente. Tem, Eduardo? Caramba, tem, né? Qual que você lembra? Lembra de alguma? Renascer das águas. Olha, exatamente. Eu trouxe hoje a conversa de Nicodemos para a gente conversar. Nicodemos era um fariseu. E era um fariseu importante. Ele era o chefe ali, ele liderava um grupo de fariseus. Tamanha era a sua importância. Só que Nicodemos tinha sido tocado no coração dele de um jeito diferente. Ele já entendia que aquilo que ele vivia não preenchia ele completamente. E ele começou a escutar as histórias de Jesus. Só que pense, para um fariseu, ainda mais da posição de Nicodemos, como seria difícil falar com Jesus? Porque, imagine, você está numa posição que, socialmente, o contrário do que Jesus estava pregando, porque Jesus era um baderneiro, não é? Para eles. Então, está aqui o chefe desse grupo, mas ele estava se sentindo muito atraído para falar com Jesus. O que é que ele faz? Vai à noite falar com Jesus. A hora que ninguém está prestando atenção, na surdina, ele procura Jesus. E aí tem um diálogo muito interessante que acontece entre eles. Então diz assim, lá em João, capítulo 3. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, eu garanto a você, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quando Jesus falou isso, nascer de novo, precisa nascer de novo. Nicodemos, que já era um senhor, falou assim, olha, não estou entendendo, confuso. Ele respondeu para Jesus, como é que um homem velho pode nascer de novo? Pode esse homem entrar no ventre da sua mãe e renascer? A pergunta de Nicodemos, embora pareça engraçada, né, do ponto de vista, como assim, vou voltar para a barriga da minha mãe? Mas foi a dúvida que ele teve, mas como assim o senhor está falando para eu renascer de novo? E qual era o único meio que Nicodemos tinha na cabeça de nascer? Não é pela mãe? Ele falou, mas eu não tenho condições de voltar para o ventre da minha mãe. O que o senhor está querendo dizer com isso? E aí Jesus continua, eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Vamos entender então que conversa foi essa. Nicodemos sentia então que o que ele vivia não completava ele. Ó, essa vida, essa existência não completava. E aí ele vai ansioso falar com Jesus. Não estou sentindo, Senhor, que estou preenchido. Está faltando alguma coisa. E é como se Jesus dissesse, meu filho, é claro que está faltando alguma coisa. Você aprendeu uma fração de tudo que tem para aprender. Você vai precisar nascer várias vezes, meu filho. Você vai voltar para essa existência muitas e muitas vezes. Dentro da sua vida você vai renascer. Vai nascer, vai renascer. Ora vai nascer aqui, ora vai nascer lá. Numa situação aqui, em outra situação lá. Porque tem muita coisa que você precisa aprender. Não é só isso que você vive enquanto fariseu. Isso aí, meu filho, é uma experiência. Você vai ter que nascer de novo. E aí, ele não entende o que é esse mecanismo que Jesus está falando de nascer de novo. E pergunta, mas como é que é? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, não, filho, você vai nascer da água e do Espírito. Nós vamos combinar essas duas coisas. Água e do Espírito? Ué, se a gente pegar uma célula humana, o que tem dentro da nossa célula? Ela é 65% a 70% o quê? Água. Então ele estava falando dessa organização biológica. E vai juntar com o quê, meu filho? Nós vamos juntar com o Espírito. Nós vamos juntar um corpo, nós vamos juntar um Espírito e vamos te dar uma nova existência. E aí, meu filho, nessa existência, você vai aprender tudo o que você precisa. Se não for suficiente, vai ter outra. Se não for suficiente, vai ter outra. Quantas? Quantas você precisar. Deus não tem pressa. Não tem pressa. Ele respeita o seu ritmo. Deus respeita o nosso ritmo. Então nós teremos quantas existências nós precisarmos. Falou a palavra reencarnação nesse ponto?
Precisou falar da palavra reencarnação? Não precisou. Não precisou falar. Jesus deixa claro, se não nascer e renascer, não vai poder ver o reino dos céus. O reino do céu é aquele céu que os teólogos falaram para a gente? O que é esse céu? Esse céu é a felicidade, é a paz, é a tranquilidade. Então é como se ele estivesse dizendo, meu filho, você só vai ser feliz, só vai ter paz, só vai ter tranquilidade, né? Só vai ter alegria completa o tempo todo, quando você passar por todas essas experiências. Tirar de dentro de você o que te faz mal e deixar só o que te faz bem. Vamos pensar um pouquinho, gente. A palavra reencarnação não está na Bíblia, mas aparece aqui Jesus falando sobre ela. Vamos pensar numa outra perspectiva. Você consegue pensar, tirando a encarnação e a reencarnação da vista, tira isso da mente agora. Você consegue pensar que Deus é justo sem levar em consideração a reencarnação? Olha esse mundo como é que está. Todas as desigualdades. E aí pensa na desigualdade da saúde física das pessoas. Uns têm saúde de um jeito, outros têm a saúde do outro. Pensa nas condições financeiras das pessoas. Uns compram aquela casa para o cachorro, que a casa do cachorro custa mais que a casa de muitas e muitas pessoas. Não é? A gente vê isso por aí. Não estou criticando essas pessoas, estou só falando para a gente perceber as diferenças. Olha só o clima, a formação geológica. Hoje na televisão eu vi que um vulcão explodiu, né? Qual foi o país? Eu não me lembro agora. Guatemala. Isso mesmo, Guatemala. Tudo bem, muito antenada a senhora, viu? Né? Na Guatemala, e algumas pessoas morreram, né? Dezenas de pessoas morreram. E outras pessoas vivem em campos, tranquilos. Né? Pensa nos países da África, da Noruega, Dinamarca, Suíça, que tem o IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano, gritantemente diferente, em que esses países de primeiro mundo têm condições, qualidades de vida elevadíssima, enquanto esses outros países faltam o básico. Né? Tem um país chamado Serra Leoa, é o país com mais baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Lá as pessoas não fazem para comer, não tem saneamento básico, não tem nada. Você consegue pensar que Deus é justo se existisse uma vida só para as pessoas? Eu, particularmente, claro que cada um tem a sua elaboração, tem sua resposta e tudo mais. Eu, Eduardo, particularmente, não consigo enxergar a justiça se eu não entender Desculpe. Se eu não levar em consideração a reencarnação. Não consigo enxergar a justiça. Porque nós estamos passando, então, por experiências. Né? Então, aquele cidadão ele não está fardado a ter uma vida naquelas condições. Ele vai ter outras existências. Ele vai ter outras existências, com outros tipos de experiência. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente enquanto espírita, para não ter o seguinte pensamento. Vai lá ver um irmão sofrendo em determinada situação e pensa assim, ah, meu filho, fica calmo. Está vendo todo esse sofrimento, essa pobreza, essa falta de saúde? É uma questão de reencarnação. Essa é a sua vez. É a sua vez. Existe isso, gente. É a questão de sua vez. A responsabilidade nessa circunstância é individual ou coletiva? É coletiva. Nós temos que nos organizar enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, enquanto membros dessa grande família espiritual, para que ninguém sofra, ou no estágio que nós estamos, que sofra o menos possível. Para isso a gente tem que se movimentar para que o outro não sofra. Eu não estou dizendo que necessariamente a gente tenha que socorrer alguém da Guatemala. Seria difícil, como é que a gente vai fazer isso hoje? Mas procura perto da sua casa. Tem alguém que está passando por problemas muito parecidos. Se lá está faltando casa, alimento, comida, aqui perto também. Talvez eu não consiga socorrer lá de imediato. Talvez a maioria de nós aqui não tenha essa condição. Mas a gente tem condição de olhar para quem está perto. Então talvez o sofrimento não esteja tão distante. Às vezes ele está tão distante ali no vizinho. Às vezes ele está tão distante alguém da nossa família. Às vezes ele está tão distante que pode ser o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, filho, sobrinho, né? Neto. Basta a gente olhar à nossa volta e buscar onde é que eu posso ajudar essa pessoa para minimizar o sofrimento dela. Porque essa é a nossa intenção. Outro dia, estava assistindo na internet uma moça que ela falava sobre reencarnação. Ela disse assim, olha, a gente não pode pensar que reencarnação é algo apenas para o desenvolvimento individual. Nós sabemos que a evolução é individual sim, não é verdade? Mas pensa numa empresa, vamos imaginar que nós trabalhamos na mesma empresa. Vamos pensar aqui que todos nós trabalhamos na mesma empresa. E aí os funcionários começam a fazer curso. E aí quanto mais curso faz, mais se desenvolve, concorda?
Mas quando o funcionário melhora, quem que melhora? A empresa. Então, quando eu melhoro, quando você melhora, quem melhora? Esse planeta. A nossa sociedade melhora. Então, pensar na nossa melhora é pensar na melhoria dessa empresa, pensar na melhoria desse mundo. E esse mundo só vai melhorar quando a gente melhorar. Melhora a si mesmo e melhora o seu mundo. Essa é a grande questão. Né? Mas a reencarnação começa quando? Quando é que ela começa? Começa num planejamento reencarnatório, mas a ligação entre o espírito reencarnante e o seu novo corpo começa lá na fecundação. Quando o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, se encontram, que vão formar ali o zigoto, o embriãozinho, começa ali então a ligação entre esse espírito reencarnante e essa célula que se formou. Mas eu posso dizer que todo o espírito já está dentro dessa célula? Não existe uma lei de equivalência? Como é que eu vou colocar todo o espírito dentro de uma única célula? Não, quando surge a célula, surge então a conexão, sintoniza. Ele está ligado àquele corpo que está se formando para ele, mas ele não habita aquele corpo ainda. Esse corpo vai passar por todo um processo de embriogênese, organogênese, né? Vai se transformar de células em tecidos, em órgãos, em sistemas. E quanto mais esse novo ser se desenvolve, maior vai ser a conexão entre o espírito reencarnante e ele. Quando é que a reencarnação termina? Quando nasce a criança? Não. Ainda assim, a criança não está totalmente formada. O nosso sistema nervoso vai ficar pronto com mais ou menos 4 anos de idade. O corpo todo vai ficar pronto mais ou menos aos 7 anos, que é quando finaliza a reencarnação. A reencarnação, então, vai terminar mais ou menos aos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos, o perispírito, que está dentro do corpo, abrigando o espírito, ele tem os laços mais ou menos frouxos ainda. Por isso que algumas crianças conseguem entrever o mundo espiritual, mesmo que não sejam médiums. Já viu aquelas crianças que falam que tem amiguinho imaginário? Claro que pode ser realmente um amiguinho imaginário, pode ser. A gente sabe que criança às vezes fantasia, às vezes a criança ela tem aí percepções da criatividade, da imaginação, mas será que toda vez é só criatividade? Ou será que ela está enxergando alguma coisa que a gente não sabe? Já ouviram falar daquelas crianças que veem o vovô, que vê o tio, a tia, a avó? Mas filho, eles já morreram. Mas está aqui, ó. Já viram isso? O que será que elas estão vendo? Eu tinha um priminho que ele falava, eu estou vendo o tio na luz. Ó, o tio está ali, ó. E aí, ao mesmo tempo que todo mundo achava curioso, ficava todo mundo, não, para de falar isso, menino, não está vendo nada não. Você não está vendo nada não. Né? Então eu morria de medo. Mas é porque a reencarnação está finalizando. Agora, vamos imaginar, quando nós dormimos, o nosso corpo dorme e o espírito dorme junto? O espírito desdobra, não é assim? Porque a espiritualidade diz que a gente não precisa perder tempo dormindo. Quem dorme é o corpo. Nós podemos usar esse tempo de maneira mais produtiva. Agora, imagine o espírito. Será que ele vai ter que, então, permanecer no corpo da criança e só vai voltar a ter atividade espiritual quando a criança tem uma consciência mais ampla? Será que a espiritualidade permitiria tanto tempo ocioso? Será que a espiritualidade ia permitir que a gente ficasse parado por tanto tempo? Não, ia ter que usar esse tempo. Como é que ela faz isso? Vai poder usar um perispírito no molde do corpo de uma criança que mal tem o cérebro formado? Não. Então, quando a criança está se desenvolvendo, e o espírito ainda sabe que aquela criança não tem todas as células neurais envolvidas, não dá para usar aquele maquinário, o que ele faz? À noite, quando desdobra, quando ele sai daquele corpo da criança, ele usa o perispírito antigo. A criança dorme, o adulto anterior acorda. Então, até mais ou menos 3, 4 anos, que está formando o sistema nervoso, em desdobramento, assume a forma perispiritual da última encarnação. Não dá para usar daquela criança ainda, você concorda? Não está formado. Então, ele vai usar da existência anterior. Aí, depois dos 4 anos, dos 4 aos 7, o perispírito dele se adequa a esse corpo. Porque agora já tem um sistema nervoso formado. Antes não tinha. Então, ele estava usando o perispírito anterior, da existência anterior dele. Então, em desdobramento, aquele espírito da criança usava o perispírito anterior para conseguir continuar suas atividades no mundo espiritual. Então isso é muito comum. Então, quando já viram os médiuns que às vezes olham para a mulher grávida, o que eles dizem? Nossa, tem uma moça tão linda andando com você, tem uma moça tão linda perto de você e tudo mais.
não é? Então é por conta disso, porque o espírito já se alinhou com a mãe, já se alinhou com a criança, para mais tarde nascer. Tem uma história, eu gosto de contar, que eu vi numa palestra da Anete Guimarães, falava da história de uma psicoterapeuta infantil do Canadá, que foi morar nos Estados Unidos, chamada Ellen Van Bach. É interessante contar essa história, porque não é só o espiritismo que fala sobre isso, a ciência também fala. E ela conta uma história muito interessante no livro. Ela conta a história de um menino, uma família que veio da Itália morar nos Estados Unidos, e aí um membro da família estava grávida, esperando uma criança, esperando um bebê. E eles estavam muito animados, numa expectativa muito grande por conta dessa criança. Expectativa muito grande, porque seria a primeira criança da família nascida em solo americano e poderia usufruir de todos os benefícios de ser um americano. Tinha mudado de país para melhorar de vida e tudo mais. E à medida que a gestação avançou, a expectativa da família aumentou, nasceu a criança, chamaram de B, né? O nome americano, B. E era uma criança linda, a família esperou tanto, apaixonada por essa criança. Quando o menino foi crescendo, assim se desenvolvendo enquanto bebê, já nos primeiros meses, perceberam que era uma criança extremamente simpática. Já viu aqueles bebês que sorriem para tudo, que todo mundo gosta de pegar no colo, aquela criança simpática? Ficaram loucos, apaixonados pelo bebê, a família inteira em volta dessa criança. E aí começaram a perceber que era uma criança muito inteligente. Então, logo nos primeiros aninhos, ali primeiro ano, 1 ano e meio, perceberam, mas é uma criança fora do normal. Não que nem as nossas, viu? Que a gente faz qualquer coisinha e a gente fala, ai que lindo, que inteligente. Esse era diferente mesmo. Né? Porque se você perguntar para a mãe, o filho dela é sempre o mais inteligente do mundo. Não é? Minha mãe falava isso e hoje ela fala, você era tão inteligente, né? Eu falei, eu era, mãe. Era muito mesmo. Mas depois, né, você caiu na realidade. Né? Mas essa criança, esse menino, era muito inteligente. Era acima da média. E aí, quando ele ia brincar, tinha uma coisa que chamava a atenção dele: sirene de bombeiro. Qualquer outro brinquedo, ele gostava. Mas se ele escutasse sirene de bombeiro ou desse um brinquedinho de bombeiro, essa criança entrava em êxtase. Era a felicidade dele de bombeiro. A família percebeu isso, tudo de bombeiro. O quarto dele era de bombeiro, a cama dele era um caminhão de bombeiro, os brinquedos eram bombeiro, ele tinha roupinha, ele tinha capacete, tudo de bombeiro. O que esse menino queria ser quando crescer? Bombeiro. Tudo de bombeiro. Quando perceberam que ele era tão diferente nesse sentido, no sentido de inteligente, a família reuniu alguns recursos, fez um teste de QI e deu que realmente ele era uma criança excepcional, com QI elevadíssimo. Com 2 anos ele vai para uma escola de superdotados. Isso, essa psicoterapeuta conta no livro, tá? Está na internet, vocês podem pesquisar lá. Levou ele para uma escola de superdotados, crianças com inteligência acima da média. Bom, o fato é que todo mundo se apaixonava por ele. Tamanha era a inteligência. Ele tinha 2 anos de idade, mas ele conversava com as pessoas com uma desenvoltura que parecia um adulto conversando. E era muito incomum isso. Quando você visita uma casa que tem uma criança de 2 anos, o que a criança faz? O que ela traz para te mostrar? Não traz o brinquedinho, a roupinha, a camisetinha. Ele sentava do lado da pessoa, olhava para a pessoa. Sua casa tem prevenção contra incêndios? Ele perguntava isso para as pessoas. Se alguém falasse que ia acampar, ele respondia, você conhece os riscos de incêndio florestal? E todo mundo achava aquilo fantástico. Como é que ele tem esse vocabulário? De onde que esse menino aprende essas coisas? Enfim, e na escola ele só se desenvolvia. Com 2 anos e meio, a mãe dele foi chamada na escola. Mãe, pois não, tem algum problema em casa? Não que eu saiba. Por quê? Não, porque B não está participando das atividades, a gente chama ele para participar aqui das coisas, ele diz que não vai participar porque está muito triste. Não, mas em casa não tem nenhum problema. Não, então tá bom. Passou um tempo, ela foi chamada na escola. Mãe, tem algum problema em casa? Não tem nenhum problema. Não que eu saiba, não tem nada acontecendo. Porque agora, além de não participar, ele parou de comer na escola. Estamos preocupados. Ah, mas naquela noite ela levou a criança para casa, colocou o B contra a parede e falou, meu filho, o que é que está acontecendo? Tem alguma criança te maltratando? Tem aí algum professor que está te maltratando? Preciso que você me fale. Não é nada. Que não é nada? Alguma coisa é. Vai, pode falar. E apertou o menino e ele falou, sabe o que é, mãe? É que eu, hoje, sou o seu filho B. Mas eu também sou o bombeiro Mark, capitão dos bombeiros. E eu tô assim porque eu tô com saudade da minha mulher e dos meus filhos.
Imagina a mãe escutando isso. Quando ele falou isso, ela começou a rir. Porque todos os bonecos dele, de bombeiro, era o bombeiro Mark. Aí ela voltou para a professora, falou, olha, já sei o que está acontecendo. Ele tem na cabeça dele essa história de bombeiro Mark. E ele, então, criou essa fantasia e é por isso que ele está triste. A professora, entendi, mas não pode. A gente tem que eliminar essa fantasia porque está fazendo mal. A mãe voltou para casa e falou assim, olha, não se fala mais em bombeiro nessa casa. Tudo bem, não se fala mais. Tiraram tudo de bombeiro, trouxe vaqueiro, trouxe astronauta, trouxe jogador disso, jogador daquilo, e não se falava mais em bombeiro. E com isso a mãe falou, está resolvido o problema, ele tira a fantasia, acaba essa história. E aí, o que aconteceu? B piorou. Mas piorou muito, até que ele entrou num quadro depressivo. Depressivo. Agora, mãe, é médico. Vamos levar o B no médico. E chegou então essa psicoterapeuta, essa psiquiatra, Ellen Van Bach. Aí, B chega até ela. Aí ela começa a tratar do menino. E descobre que sim, ele está num quadro depressivo. Está num quadro depressivo esse menino. E aí, o que vai fazer? Toda a formação médica dela dizia que era hora da criança começar a tomar remédio antidepressivo. Não é, mãe? O que eu sei é que a gente tem que dar remédio, mas eu acho ele muito jovem para tomar remédio. Não quero dar esse remédio para ele. É um cérebro muito pequeno. Vamos tentar de outro jeito. Traz o menino aqui, nós vamos começar a terapia. Começou a terapia e um dia ela colocou o menino na frente e falou, vou tentar o choque de realidade. Porque tudo que ela vinha tentando não dava certo. Vou tentar o choque de realidade. Sentou com o menino e disse, quem é você? Sou o Mark, capitão dos bombeiros. Mas o que é Mark? Ué, Mark é um homem, capitão dos bombeiros. Mas você é o Mark? Não, eu já fui. Me conta desse Mark. Bom, o Mark era um capitão dos bombeiros, morava em tal cidade, uma cidade próxima dali, era casado com fulana, tenho 3 filhos, morava numa casa assim, assada, e ela foi anotando. Só que ela achou muito incomum que ele falou, mais algum detalhe? Ele falou o número do seguro social, que é um número que os americanos têm. Ela anotou tudo, terminou a sessão e foi pesquisar. Pesquisou, tudo batia. Realmente tinha um bombeiro Mark que tinha morrido no incêndio, tal, morava naquele lugar e tinha aquele número de seguro social. Essa terapeuta ficou muito brava, porque ela disse, alguém está alimentando a fantasia dessa criança. Chamou a mãe e falou, olha, já sei o que está acontecendo com seu filho. Tem alguém alimentando essa psicose nele. Isso não é normal da criança, não vem da criança isso. Tem alguém alimentando essa psicose. E a mãe voltou para casa assustada, reuniu a família e falou, escuta, quem está falando sobre bombeiro ainda com ele? Quem é que está dando esses detalhes? Não pode, o menino vai ficar doente. E aí continuou o tratamento e viu que o menino estava num estado psicótico. Só que aí a terapeuta falou, bom, só tem uma alternativa. Nós vamos precisar aumentar esse choque de realidade. Ela entrou em contato com a viúva do bombeiro. Falou, olha, tem uma criança que está aficionada, está passando por um processo de psicose em relação ao seu marido. Será que vocês poderiam conversar? E a mulher, a viúva, entendeu que era um fãzinho do marido. Falou, uma criança que gostava do trabalho do meu marido, é claro que eu vou, é uma cidade aqui perto, vou sim. E foi. Quando ela colocou a mulher sentada e o menininho entrou, ele falou, a fulana, minha mulher está aqui. Nunca tinham sido apresentados. A fulana, minha mulher está aqui. E ela achou bonitinho, a viúva achou bonitinho ele falar isso. E sentou a conversar. 10 minutos de conversa, essa mulher pegou a bolsa, encostou no peito, olhou para a psicóloga, para a médica e falou assim, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas esse menino é meu marido. E saiu. Esse menino é o meu marido, eu não sei o que acontece aqui, mas as coisas que ele me contou só o meu marido sabe. É o meu marido que está aí, não sei. Procure a explicação, não sei. E a mulher saiu, não quis saber mais da história. Ela assustou e saiu. Doutora Ellen Van Bach tinha um problema nas mãos agora. Não sabia o que dizer para a criança, não sabia o que dizer para a família, não sabia o que dizer para ela mesma. E agora? E ela começou a pesquisar nas questões históricas, médicas, né, ver se algum caso, e descobriu que em Nova York tinha um terapeuta que tinha relatado um caso muito parecido. Entrou em contato com ele e disse, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado, o que o senhor me disse? Ele falou, não faça nada, eu já tive um caso igual esse. É a síndrome da hiperatividade neuronal. B, não estava na idade do cérebro estar sendo formado?
Segundo o outro médico, o cérebro dele estava sendo formado muito depressa. Estava com uma hiperatividade e isso estava gerando a psicose. O médico falou assim, calma, vai passar. Não faça nada, não dê remédio e não alimente essa fantasia. Isso vai passar. E de fato, ela deu essa orientação para os pais e com o passar do tempo, B foi falando cada vez menos de bombeiro, foi se desinteressando pelo assunto, até que ele não falou mais nada. Para a família estava resolvida. Mas e para a médica? Que tinha passado por essa experiência. Você acha que aquela explicação do doutor para ela foi tranquila? Ela aceitou? Ela conta que o caso de B fez ela mudar a carreira dela em 180 graus. Que a carreira dela ia para cá, fez isso. Ó. Não, agora eu vou para cá. Porque ela não aceitou aquela explicação da ciência. Hoje, essa mulher, doutora Ellen, é uma das maiores autoridades científicas em relação à reencarnação. Ela mudou todo o histórico de pesquisa dela para o reencarnacionismo. Porque quando ela esbarrou nessa história de reencarnação, ela achou a explicação para aquele caso. E hoje ela conduz as maiores e melhores pesquisas relacionadas ao reencarnacionismo. Virou uma autoridade, já publicou livros, mas ela diz, a minha vida mudou quando eu encontrei esse menino. Porque esse menino ele tinha um quadro que eu presenciei, que eu estava lá relatando, que não tem explicação médica para isso. Não tem explicação lógica para isso. Então só tem uma explicação, ao meu ver, a terapia de vidas passadas. O que é que ela entendeu hoje? Que na verdade esse bombeiro realmente estava no corpo do menino, mas à medida que o menino cresceu, terminou o processo reencarnatório, e aí aquele Mark agora assumia então a personalidade de B. E ela se tornou então uma reencarnacionista e todos os estudos dela, todo o trabalho dela se converteu para essa situação. Mas ela não trabalha religiosamente, em questão como uma religiosa. Ela trabalha como médica, cientista, que estuda a reencarnação. Agora a terapia dela é baseada em vidas passadas. Então é a ciência trabalhando com reencarnação. Então não é só o espiritismo que fala de reencarnação. Outras religiões também falam, assim como a ciência fala. E mesmo que não esteja na Bíblia, o que é que nós percebemos? Que a reencarnação existe. Da própria boca de Jesus, ele falando com Nicodemos, pelas experiências que nós temos no dia a dia e pelas experiências que nós temos nas reuniões mediúnicas. Quem já participou de reunião mediúnica sabe como é que os espíritos conversam com a gente, aqueles mais esclarecidos, o que é que diz. Então, pessoal, nós estamos aqui na escola. Nós voltamos para a nossa casa, passamos um tempo lá, aprendemos coisas na espiritualidade também, e de tempos em tempos o que acontece? Deus nos envia então para novas experiências na carne, junto com as pessoas que nós gostamos, que nós conhecemos. Pode colocar um desafeto na nossa família? Entre duas pessoas? Pode. Uma vez uma aluna perguntou assim, professor, é verdade que essa história de reencarnação, eles pegam um monte de inimigo e colocam na mesma casa? Eu falei, não é assim, não vai pegar 5 pessoas que se odeiam e coloca na mesma casa. Ela falou, você tem certeza? Porque lá em casa é difícil, hein? Olha, você tem certeza? Lá em casa é bem difícil. Eu falei, não. Por que a espiritualidade faria isso? Ela pode, eventualmente, colocar 2 pessoas que tiveram problemas para conviver de novo, para transformar aquela desavença em amor. Mas isso é misericórdia, não é? Vai aproximar aqueles corações para dar um novo sentido para eles. Mas isso não quer dizer que, se você está lá casada, quer dizer que você matou seu marido. Não é isso não. Não é que você tem problema com seu filho, muito pelo contrário. São espíritos afins em que um colabora com o outro. E isso já vem de tempos, esse amor. Claro que cada família tem lá o seu funcionamento, não dá para dizer que existe uma regra para todos, a mesma coisa. Mas o que Deus aproxima? Aproxima corações que querem o bem um do outro. Não vai colocar lá inimigos para um odiar o outro. Mesmo para essa aluna que diz, tem certeza? O que nós temos certeza é que mesmo esses 5 se gostando muito, são pessoas iguais ou diferentes? Diferentes, que precisam aprender a se tolerar, que precisam aprender a se amar, que precisam aprender a ser indulgentes, não ficar só olhando um para o defeito do outro, valorizar as virtudes. Não é? Aí que está o exercício do amor. Se a gente olhar só para as diferenças que tem dentro de casa, a gente vai brigar muito. Casa de ninguém vai ter paz, não é assim? Mas se a gente começar a olhar para a coisa boa também, e saber que a gente também tem defeitos, aí a história muda.
Então você não está na sua casa, na sua família por acaso. Eu não estou lá na minha família por acaso. É porque ali existiam corações afins em que um grupo se combinou, se comprometeu a um colaborar com o outro. Então a família é a nossa primeira experiência de sociedade. Essa família que nós temos na nossa existência é uma experiência de sociedade, que a gente aprende a amar e tolerar. E dali a gente irradia para o resto. Então ninguém está na família que está por acaso. Somos todos espíritos aprendizes que estão passando aí por mais uma existência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e dê forças para que a gente leve essa existência adiante da melhor forma possível. Obrigado pela atenção mais uma vez, viu, pessoal?